O Bitcoin tem ganhado cada vez mais espaço nas mídias, inclusive naquelas não especializadas. Nunca se falou tanto nessa criptomoeda, e em outras tantas como nos últimos tempos. Não obstante o fato de que o valor do Bitcoin, se comparado às moedas fiduciárias, tenha caído consideravelmente de algumas semanas para cá, se distanciando muito de seu pico histórico, o que não faltam são pessoas interessadas em conhecer melhor a criptomoeda, sua blockchain e tudo o mais com que ela se relaciona. Como libertário, naturalmente, eu aprecio esse movimento. Definitivamente, o Bitcoin é uma ferramenta agorista que permite ao indivíduo se proteger das garras confiscatórias do Estado. E quanto mais gente conhecer o Bitcoin, melhor será para todos nós. Isso posto, porém, não posso deixar de notar que, dia após dia, muitas pessoas afirmam coisas equivocadas e enganosas a respeito do Bitcoin, incluindo aí muitos libertários. Por isso, hoje eu vou lançar uma polêmica e comentar aqueles que eu considero serem os maiores enganos relacionados ao Bitcoin. Este é o canal Quinta Essência e eu sou o Gabriel. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A primeira afirmação equivocada a respeito do Bitcoin é de que ele é uma moeda deflacionária. Para testar essa afirmação, não basta comparar o Bitcoin com as moedas estatais, fiduciárias. Afinal de contas, Bitcoin é dinheiro de verdade e moeda estatal é lixo político movido a interesses de parasitas estatais. Em primeiro lugar, precisamos definir inflação e deflação, com base na sólida doutrina econômica austríaca, a única que nós anarcocapitalistas levamos em conta. Inflação nada mais é do que o aumento da base monetária na economia. Em outras palavras, trata-se do aumento na disponibilidade de determinada moeda no mercado, seja por emissão de novas cédulas, seja pela descoberta de novas jazidas minerais, ou então por qualquer outro motivo pertinente. Como qualquer outra mercadoria existente, a moeda está sujeita à lei da oferta e da demanda. Então, uma inflação, ou seja, um aumento de moedas em circulação, tende a desvalorizar uma moeda, fazendo com que os preços por ela cotados sofram um aumento. A deflação, naturalmente, funciona de maneira contrária. Por algum motivo, a base monetária diminui, ou seja, tira-se de circulação certa quantidade daquela moeda. O efeito secundário disso é uma diminuição geral dos preços cotados por essa moeda. Analisemos então o funcionamento do Bitcoin. Como previsto por seu código, o Bitcoin é minerado a uma taxa constante, ou quase isso, sendo que tal taxa é reduzida pela metade após determinados períodos de tempo, o chamado halving. Inicialmente, eram minerados 50 Bitcoins a cada 10 minutos. Hoje, esse número já caiu para 6,25. É uma taxa bastante baixa, especialmente se comparada ao total de Bitcoins já emitidos e em circulação. São 900 novos Bitcoins minerados todos os dias, ou pouco mais de 300 mil por ano. Uma taxa perto de 1,5% de aumento da base monetária do Bitcoin todos os anos. Isso, então, indica que o Bitcoin, ao contrário do que muitos afirmam, não é deflacionário. Sua base monetária está, atualmente, em expansão. A única diferença é que essa inflação é matematicamente previsível. Sim, um dia essa expansão irá cessar, mas sinto muito decepcioná-lo. Independente de quanto tempo você espere viver, nem eu nem você veremos o fim da mineração do Bitcoin em 2140. Quando isso acontecer, porém, o Bitcoin ainda não será deflacionário, pois sua base monetária não irá diminuir, apenas irá se manter estável. Você pode, neste momento, afirmar que o fato é que os preços diminuirão numa sociedade que adote amplamente o Bitcoin como moeda corrente, o que o torna, na prática, uma moeda deflacionária. E eu precisarei lhe lembrar que é um erro estatista avaliar a inflação pelos preços finais, ao invés de olhar para a base monetária em questão. Ainda assim, não se poderia afirmar com 100% de certeza que os preços em relação ao Bitcoin têm caído. Peguemos o ano de 2020, quando começou a crise da pandemia. A economia mundial encolheu mais de 3%, enquanto a base monetária do Bitcoin aumentou 1,5%. Em 2020, portanto, os produtos ficaram mais caros também em Bitcoin. O segundo erro em relação ao Bitcoin é o de encará-lo como um investimento, comparando seu desempenho com, por exemplo, a bolsa de valores.
Eu vejo esse erro sendo cometido com muita frequência em locais libertários de discussão, e isso me causa certo espanto. Por isso, faço questão de afirmar aqui algo bastante básico. O Bitcoin é uma moeda. Ele funciona como unidade de conta, reserva de valor e meio de troca, e apenas isso. A Bolsa de Valores, por outro lado, lista empresas e empreendimentos reais que furam o chão e retiram minério que se converterá em produtos, ou que oferecem serviços de saúde a indivíduos, ou que distribuem energia elétrica para inúmeras empresas. Portanto, é impossível comparar Bitcoin com ações. É claro que se você se der ao trabalho de mensurar o Bitcoin em alguma moeda lixo, como o real ou o dólar, você verá que ele se valorizou em relação à maior parte das ações negociadas ao redor do mundo. Mas isso não muda o fato de que moedas continuam sendo apenas meios de troca, que tornam negócios complexos mais viáveis. Moedas não enriquecem pessoas nem nações, e dizer isso é repetir a falácia de que o ouro das Américas tornou a Europa rica, ou que uma pessoa deixada numa ilha deserta com uma mala cheia de dinheiro ou uma carteira de bitcoins estaria muito bem servida. O que traz valor para a sociedade é a atividade humana produtiva, e nada exemplifica melhor esse cenário do que as empresas. A Bolsa de Valores é, portanto, um balcão de negócios onde se vendem pedaços de empresas. E o Bitcoin é apenas uma moeda. Em algum momento, acredito que surgirão bolsas de valores privadas que negociarão suas ações em bitcoins. Hoje, porém, afirmar que é melhor investir em Bitcoin do que em ações é o mesmo que dizer que é melhor pegar algum dinheiro que você tenha poupado e comprar Bitcoin ao invés de abrir um negócio próprio. Sim, você poderá até ganhar algum dinheiro com a valorização do Bitcoin, mas para realizar esse lucro, você terá que transformar essa moeda em alguma moeda lixo, como o real, ou trocá-la diretamente por algum produto, produzido, é claro, por empresas de verdade. Com a atual queda no valor em dólar do Bitcoin, a ideia de ganhar dinheiro investindo nessa criptomoeda parece ter sido deixada de lado por muitos, mas nunca é demais relembrá-la. E como terceiro equívoco cometido em relação ao Bitcoin, gostaria de dizer aqui que essa moeda possui apenas uma vantagem em relação a todas as outras moedas, sendo inferior a estas em todo o restante. Naturalmente, estou falando aqui de moedas de verdade, como o ouro, a prata e o sal, largamente utilizados pelo ser humano durante séculos. Moedas fiduciárias são apenas fraude estatal, não devendo, portanto, ser levadas em conta. Alguns poderão dizer que o Bitcoin tem a vantagem de ser descentralizado, mas isso o ouro e a prata também são. Esses metais não são emitidos por um órgão centralizador, mas são minerados livremente por indivíduos. É claro que você pode dizer que existe uma série de limitações ao porte de ouro por parte dos indivíduos, mas em breve também teremos leis semelhantes em relação ao Bitcoin, e você sabe que isso não vai fazer a menor diferença. O governo só saberá que você possui a posse de determinada quantidade de ouro se você contar para ele. Você pode afirmar que é muito mais fácil reservar uma grande quantia de valor em Bitcoin do que em ouro. E isso é verdade, mas a diferença não é assim tão grande. O quilo do ouro hoje vale bem mais que um Bitcoin, e você não precisaria de muitos quilos do metal para acumular uma grande fortuna, algo que caberia em qualquer baú a ser enterrado num lugar estratégico. E se o governo descobrisse que você enterrou uma grande fortuna por aí, bem, você poderia dizer que o mapa do tesouro foi perdido num acidente de barco que você sofreu. Por outro lado, o Bitcoin possui desvantagens óbvias, e uma das mais interessantes delas é o fato de que ele serve apenas como moeda e nada mais. Se um dia todos os indivíduos do mundo decidirem não mais aceitar Bitcoin como moeda, ele não servirá para mais nada. Porém, ouro e prata, mesmo que não sejam mais aceitos como meio de troca, ainda poderão ser utilizados como ornamentos ou como revestimentos para diversos equipamentos. Até mesmo o sal, usado por séculos como moeda, continua tendo sua utilidade para salgar e conservar alimentos. A única vantagem do Bitcoin sobre demais meios de troca que não sejam fiduciários, então, é a sua efetiva escassez. Afinal de contas, se fosse descoberto um grande depósito de ouro em alguma parte do mundo, algo que fizesse a quantidade desse metal se tornar abundante, então seu valor enquanto moeda despencaria. Porém, o Bitcoin não corre esse risco. Seu código garante que existirão apenas 21 milhões de unidades em circulação, e nada além disso. Sua disponibilidade é conhecida
e sua escassez é garantida. O indivíduo que detém um Bitcoin tem a certeza de que essa sua posse representa uma fração determinada da base monetária total, e isso sem depender de vontades estatais ou de montanhas de ouro. Por fim, após essas breves e talvez polêmicas opiniões, gostaria ainda de fazer um exercício mental envolvendo o uso disseminado do Bitcoin como moeda depois de todas as unidades terem sido mineradas, ou seja, a base monetária tornada estável. Nesse cenário, os preços dos produtos tenderiam a cair, uma vez que a produtividade humana seguiria aumentando, enquanto que a quantidade de moeda em circulação seria a mesma. Fica então a pergunta: que taxa de juros seria aceitável num ambiente como esse? Tenho para mim que um investimento conservador poderia considerar uma taxa de juros de 0% ao ano, ou seja, você emprestaria bitcoins para uma empresa, por exemplo, e receberia a exata mesma quantidade anos depois. O motivo para isso é simples. No futuro, seus bitcoins comprarão muito mais itens do que eles comprariam no presente, uma vez que os preços tendem a cair. Ou seja, seu dinheiro no tempo se valorizaria, embora nominalmente sua quantidade fosse a mesma. É difícil imaginar tal cenário num mundo inflacionário como o nosso, mas tenha certeza, esse dia vai chegar. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Agradeço especialmente aos super apoiadores do meu canal: Roberto Medeiros, Silvio Galarducci, Bob Dias, Murilo de Mello, São Mises, Luiz Gouveia, Lucas Clementino e Papa Hardware. Até o próximo vídeo.